O Tudo a Ver está de volta e agora nós vamos falar sobre diabetes, até porque é considerada uma doença silenciosa. Só para vocês terem uma noção, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, há uma estimativa de que 8 a 12% da população tem essa doença. Mas o pior de tudo, muita gente não sabe e tem que procurar esse diagnóstico. E a gente convidou a doutora Ana Paula Galvão, que é endocrinologista. Muito obrigada por participar com a gente aqui do Tudo a Ver, viu? Quando a gente fala que é uma doença silenciosa, o quanto isso é preocupante, doutora? Muito. Primeiro porque no diabetes, a gente, como você já falou, mais ou menos em torno de média 10% da população é diabética. Desses diabéticos, a gente sabe estatisticamente que 50% não tem diagnóstico. E temos um dado mais importante, que esses pacientes que não sabem que são diabéticos, quando eles descobrem, eles já têm, em média, 10 anos de doença sem diagnóstico. Isso é muito ruim, porque isso aumenta ao diagnóstico o surgimento de complicações oculares, complicações renais, de circulação, que a grande maioria das pessoas tem algum parente que é diabético e já ouviu uma tia, alguém que ficou cega, ou que teve um AVC, ou que infartou, ou que precisou amputar um determinado órgão, né? Um membro inferior, uma perna, as duas pernas. Então, a gente sabe disso, então isso é muito grave, né? É muito importante esse trabalho de conscientização, de busca incessante pelo diagnóstico precoce e pelo tratamento, porque a gente sabe também que os pacientes descobrem que são diabéticos e metade deles negam e não fazem um tratamento correto. E quais são os sintomas que as pessoas devem ficar atentas? Então, principais quadros no diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, que é a grande maioria, 90% dos diabéticos, é perda de peso, emagrecimento, muita fome, muita sede, beber muita água, cansaço, boca seca e esse desânimo, esse cansaço profundo. Então isso chama atenção. Os pacientes, de uma maneira geral, a gente aqui tem muitos pacientes que têm um relato muito rico de que a minha urina está dando formiga no vaso. Quando eu vou urinar, aparece formiga. Então, um dado importante é que na urina você tem a presença de açúcar, que normalmente quem não é diabético não tem. O que a gente chama de glicosúria. Vista embaçada, aí você já vem, pacientes que já vem a tempo diabético e já tem um aparecimento das complicações. Doutora, qual é a diferença da diabetes tipo 1 e tipo 2? O diabetes tipo 2 é o diabetes do adulto, que surge na idade adulta. Ele geralmente é acompanhado pelo sobrepeso, pelos hábitos alimentares incorretos. Então é aquele paciente que tem uma dieta errada, que fuma, que bebe, que é sedentário e que tem a mamãe, o papai, a tia, o irmão diabético na família. Então, o diabetes tipo 2, ele francamente tem uma característica que a gente diz hereditária. Então, aquele que tem alguém na família, né, diabético, tem que estar sempre atento e perseguir o diagnóstico da doença. Embora existam outros fatores, não necessariamente, quer dizer, eu não tenho ninguém diabético na família, então eu estou livre, não vou ser diabético nunca. Mas se ele só come coisa errada, se ele está com sobrepeso, sedentário, fuma, bebe, ele está entrando na chance. A hereditariedade eu não consigo mudar, mas os outros fatores são importantes também. Estresse também, então é importante, né? Então esse é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, que felizmente é uma minoria, é o diabetes que surge na criança ou no adolescente, em que você tem uma característica que a gente diz autoimune. Então esse paciente ele produz autoanticorpos e ele destrói o pâncreas dele. E o pâncreas é o órgão que produz insulina, que bota glicose no sangue para dentro das células. Quando ele destrói esse pâncreas, ele entra num quadro de diabetes. Então, esse quadro de diabetes tipo 1, que felizmente é em torno de menos de 10% da população, corre em crianças e ele tem um surgimento abrupto. Então, ele é num quadro muito grave, geralmente a criança entra em coma, tá? E o que a gente chama de pródromos. Então, alguns dias ou semanas antes, essa criança começa com uma queixa de desânimo, cansaço, não quer fazer o dever de casa, chega do colégio, quer dormir logo, a tia da escola reclama que ele toda hora levanta e pede para ir no banheiro, que está atrapalhando a aula.
Então, emagrece, come muito, bebe muita água. O tratamento necessariamente é o uso de insulina, porque ele destrói o pâncreas dele. E a questão da pré-diabetes? Algumas pessoas dizem, não existe pré-diabetes, existe pré-diabetes. O diabetes é uma classificação da Sociedade Brasileira de Diabetes e é baseado no exame de sangue em jejum, na hemoglobina glicada, que é um exame que você dosa no sangue, que mostra a média da glicose nos últimos 3 meses. Então, se ela está até 5,7 é normal, acima de 5,7 até 6,5 é pré-diabetes e acima de 6,5 é diagnóstico de diabetes, é dosado no sangue. Glicose de jejum é aquele exame de sangue que a gente faz, o normal é até 99. De 100 a 126, esse paciente é pré-diabético. Acima de 126, ele é diabético. E existe um outro exame, que esse é mais patognomônico, mais positivo, que é o teste oral de tolerância à glicose. Algumas pessoas devem conhecer. Você vai no laboratório em jejum, colhe sangue e você toma um líquido bem doce, que são 75 gramas de açúcar, e aí você dosa a glicose 2 horas depois. Então, se essa glicose der até 140, 2 horas depois, no sangue, é normal. De 141 a 199, pré-diabetes. E acima de 200, em qualquer momento, esse paciente é diabético. Então, isso não é suposição, isso é ciência, né? Então, a gente tem que deixar bem claro isso. O pré-diabetes existe e deve e pode ser tratado. De acordo com o Ministério da Saúde, além do pré-diabetes, dos fatores genéticos e ausência de hábitos saudáveis, existem outros fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da doença, como pressão alta, colesterol alto ou alterações na taxa de triglicerídeos no sangue, sobrepeso, principalmente se a gordura estiver concentrada em volta da cintura, doenças renais crônicas, diagnóstico de distúrbios psiquiátricos, apneia do sono e uso de medicamentos da classe dos glicorticoides. A médica explica como pode se desenvolver a diabetes gestacional. Diabetes gestacional, como o nome já diz, ele surge na gravidez e a gente tem que diferenciar muito bem. A gente tem muito gestante que só descobre que é diabética quando ela vai fazer os exames de pré-natal. Então, isso aí não tem nada a ver com diabetes gestacional. Era diabética que engravidou, não sabia que era diabética e ficou... E aí inicia o tratamento, faz o diagnóstico durante a gravidez, porque teve mais acesso ao exame, resolveu se cuidar mais porque estava grávida. O diabetes gestacional, normalmente ele surge no 3º trimestre, é no final da gravidez, né? Ele está relacionado diretamente com parto prematuro, com crianças que a gente chama de macrossômicos, fetos macrossômicos, ou seja, a mãe daquela criança diabética já sabe que não pode comprar roupinha RN de recém-nato, tem que comprar roupinha de 3 a 6 meses, porque o bebê é o mais bonito da maternidade. Todo mundo vai querer visitar porque ele é um bebezão, porque ele vai ter muito... Como ele não é diabético, a mãe é diabética, mas ele não. Ele cresce muito na barriga. Então, normalmente, é uma cesariana e é um bebezão. Vai perder roupa se comprar pequenininha, tá? Todo mundo vai lá ver, nasce com 4 quilos. Então, uma coisa que é importante na história da grávida, por exemplo, eu nunca tive diabetes gestacional, mas eu tive um filho com 3,9 kg, 4,1 kg. Você já pensa que essa mãe pode ser uma pré-diabetes lá naquela gestação antiga e que agora pode abrir um quadro. Então, é tratado, o tratamento é específico, com insulina, com dieta básica, evitar de perder peso, pouco sal na alimentação, né? Todos os cuidados tem que ter e normalmente o neném nasce bem, grandão, bebezão e não existe essa correlação da mãe diabética e o bebê ser diabético, não existe isso. Tá? E essa questão da diabetes gestacional pode reverter isso depois que a criança nasce? O termo diabetes gestacional, ele é exatamente definido como um quadro de hiperglicemia durante a gestação e que se interrompe, acaba no puerpério, 40 dias depois que ela teve neném. Normalmente, o bebê é o fator diabetogênico. Quando você retira o bebê, a glicose volta ao normal. Mas a gente, com todo cuidado, essas mães que têm diabetes gestacional, elas devem ser orientadas a permanecer em acompanhamento da sua taxa de glicose. Tratamento para diabetes, como é que funciona atualmente?
muitas pessoas até utilizam de forma indevida aquelas canetinhas para emagrecimento. Então é importante a gente esclarecer esses pontos também, doutora. Sim. Então, tratamento do diabetes, a gente tem o que a gente chama de 4 pilares. O primeiro deles é a medicação. Então, hoje nós temos medicações muito boas, algumas já disponibilizadas pelo Programa de Saúde da Farmácia Popular, que são distribuídas gratuitamente, outras não, mas a gente tem alguns medicamentos que você pode tratar, oral e as insulinas, que são distribuídos gratuitamente para os pacientes DM1, diabetes tipo 1. Então, remédio, né? Então, insulina ou comprimido é um pilar. É um dos pilares. O segundo é a dieta. Então, é lógico que o paciente diabético não pode comer açúcar, não pode comer doce, mas pode ter uma vida normal. Até sobremesas que você pode compor, frutas. O paciente diabético, ele come muito melhor do que qualquer um de nós, né? Uma refeição baseada em proteína, salada, fruta, verdura. Então, dieta. Atividade física regular, que a gente preconiza 50 minutos 3 vezes por semana, 150 minutos por semana, meia hora 5 vezes na semana ou 50 minutos 3 vezes. Então, atividade física regular é super importante. E o quarto pilar, que é importantíssimo também, é a educação em diabetes, ou seja, o diabético saber da doença dele, saber o que faz mal para ele, saber o que ele pode, o que ele não pode, o que vai fazer com que os sinais de complicações que ele tem que estar alerta. Então, isso é muito importante. Então, a educação em diabetes é importantíssima. As altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos e nos rins. As principais complicações dessas doenças, e elas surgem no diabetes tipo 1 depois de 5 anos de doença, que é na criança, você tem que começar a rastrear. E no diabetes tipo 2, como eu já te falei, que muitas pessoas só descobrem já há 10 anos de diabetes, ao diagnóstico você já tem que começar a rastrear. O principal é perda da visão. Então é super importante você fazer o rastreio e fazer o exame de vista uma vez por ano. Perda da função renal. Então, 49% dos pacientes que vão para a hemodiálise, que é a terapia de substituição renal, eles são diabéticos. Então, o diabetes, ele lesa o rim. A maneira que você tem. E hoje nós temos medicamentos que protegem o rim. Então, a importância de dosar uma creatinina no sangue. É um exame super barato, custa R$1 no laboratório, um exame de sangue. E pelo valor da creatinina, você pode ver se esse paciente tem uma função renal normal ou alterada. Então, é importante. AVC, então, 39% dos pacientes com AVC são diabéticos. Então, doença que a gente chama arterial, obstrução das artérias, levando a isquemia e amputações de membros inferiores. Todo mundo já ouviu falar em alguém que era diabético, perdeu uma perna. Então, existe tratamento, você consegue desobstruir, você faz cirurgia protetora antes que perca. O autoexame dos pés, o paciente diabético, ele perde a sensibilidade. Então, ele pisa num prego, ele pisa numa pedra e ele não sente. Então, todos os dias, esse paciente, isso é educação, que eu te falei, que é um dos pilares. Então, ele tem que examinar o pé para ver se não tem uma ferida, se não tem uma bolha. Às vezes, o paciente chega para a gente com um buraco desse tamanho do pé. Você vai ver no calçado, entrou um prego da sola para cima e ele ficou usando aquele calçado 15 dias, 20 dias, só viu quando abriu um buraco. E aí esse paciente acaba perdendo o pé, porque você perde a sensibilidade e você não tem uma circulação. Então o remédio, o antibiótico não chega. Então amputações também é uma outra complicação. Infarto, doença arterial crônica, com infarto também é uma das causas muito grandes, né? A melhor forma de prevenir é praticando atividades físicas regularmente, manter uma alimentação saudável e evitar o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Comportamentos saudáveis evitam não apenas o diabetes, mas outras doenças crônicas. Sedentarismo, então bora todo mundo fazer atividade física regular. Alimentação saudável, então evitar alimentos ultraprocessados, comer mais salada, verdura, legumes, evitar cigarro e bebida alcoólica, que é super importante. Você regular o seu grau de estresse, então tentar, eu sei que é difícil, todo mundo quando a gente fala assim, bonitinha ela falando isso, mas gente, a gente tem que tentar, então fazer alguma coisa que você goste, tirar um tempo para você, sabe? Então acho que isso é importante. Eu gosto de planta, eu gosto de plantar, eu gosto de desmontar meu carro, eu gosto de lavar meu carro, cada um faz alguma coisa que goste, né?
Então, acho que o regular o estresse. E uma outra coisa muito importante é a qualidade do sono. Então, tentar dormir bem. Isso é super importante na prevenção das doenças crônicas de uma maneira geral. Eu estou falando do diabetes, mas da hipertensão, do colesterol alto, tudo isso. E a última, a sexta, que é super importante também, são os relacionamentos pessoais. Então, você ter amigos, encontrar com os amigos, ligar para os amigos, curtir. Isso é ciência, gente. Já está provado que as pessoas que se relacionam melhor, eles têm uma qualidade de vida melhor e têm menos doença crônica. Então, tem menos diabetes, tem menos hipertensão, tem menos colesterol alto. Então, isso é super... Tem menos depressão. Então, isso aí é de graça. Liga para o amigo, faz um almoço em casa. Agora vem o Dia das Mães, né? Não vamos ninguém brigar na família, vamos todo mundo fazer um almoço legal. Então, isso é importante. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Tudo a Ver. Foi muito importante porque esses esclarecimentos são fundamentais, até mesmo para o cuidado que a gente tem que ter. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui divulgando isso, tá? Acho que parabéns para vocês também pelo convite e pelo tema.